C.S. Lewis disse que o reino de Deus é a história de um príncipe que desembarca disfarçado e inicia um grande projeto de conspiração e subversão da ordem e de revolução. Jesus chega e no meio do Império Romano ele diz: aqui nasce o reino do meu Pai. Esse é um reino totalmente diferente de todos. É um reino que não se impõe pela força, mas pelo amor. Não é competição, é cooperação. Não é um reino de vingança, mas de amor. Não é um reino de quem mata, mas de quem morre. Não é um reino em que se tem domínio, mas em que se exerce serviço. Não é um reino de quem governa, mas um reino de quem serve. A base do reino de Deus é amor. E não é à toa que vários dos apóstolos escreveram em suas cartas, como por exemplo João escreveu em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim também o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios que de todos os dons existia um que era sobremodo excelente e começa a descrever o dom do amor, o amor ágape. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Assim também é dito na carta aos Efésios. O apóstolo Paulo descreve assim: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Assim, Deus acontece nas nossas relações de amor, de generosidade. Isso faz com que o amor aconteça, como o Senhor disse, como vínculo da perfeição. O desafio de se manter o primeiro amor. Esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Olá, amados. Eu me alegro com a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e dessa vez para compartilhar com vocês um aprendizado que eu tenho tido através das cartas, das 7 cartas do Senhor em Apocalipse. É engraçado que quando eu me converti a Apocalipse, que é um livro de revelação, parecia assim, ele se trata dos acontecimentos do final dos tempos. E aquele final dos tempos, ele parecia assim tão completamente distante, Então, normalmente não se falava muito disso. Acontece que, pelo Espírito Santo, eu tenho visto aprendido algumas revelações que o Senhor dá às 7 igrejas, como eu disse no programa passado, 7 no sentido da totalidade, do número de perfeição, da perfeição de Deus, e o perfil de todas as igrejas que existem se encaixam em uma das 7 igrejas de Apocalipse, E também, se você talvez viver o contexto que eu tenho vivido no Espírito Santo, e é esse que eu compartilho aqui com vocês, aprender
algumas coisas que Deus fala. E é engraçado que até a estratégia de Jesus, né, em revelação para João, na ilha de Patmos, é muito linda, porque quando ele trata de cada uma das igrejas, quando ele começa a falar, ele primeiro exalta. Ele exalta sempre a qualidade, ele exalta sempre aquilo que eles estão fazendo de bom, aquilo que está certo. E aí depois ele trata daquilo que precisa ser corrigido, sempre no sentido de fazer com que as coisas fiquem melhores, não é? E nós começamos o programa falando de amor. A base do reino de Deus é um reino de amor, é um reino de afetos, onde as nossas emoções afetam o outro. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não me relaciono com o outro. E eu não posso dizer que eu estou bem com o outro num relacionamento à semelhança do amor de Deus se verdadeiramente eu não estiver perto de Deus. Uma coisa eu posso garantir, como já tenho dito, né? Várias vezes, quanto mais perto do Senhor a gente se chegar, quanto mais intimidade com Ele, você se torna parecido com aquilo que você adora, você se torna parecido com o objeto da sua adoração. E no caso, não é um objeto, né? É o Senhor dos exércitos de anjos. Então, quanto mais perto a gente chega, mais a gente se enche do amor dele, mais a gente compreende tanto a nossa pequenez, quanto a gente desenvolve mais paciência, mais amor, mais generosidade, mais fidelidade, ainda que muito imperfeitos como nós somos, mas nós, através do Espírito Santo, vamos desenvolvendo essas características de caráter do reino. Há 20 anos atrás, há cerca de 25 anos atrás, eu já ouvia que no final dos tempos o amor se esfriaria. Infelizmente a gente tem visto isso, né? Quando na verdade o amor é base do Evangelho. O amor é a base das relações. Jesus se movia pelo amor, ele deu a vida por amor e nós recebemos isso dele. E a gente pode pensar, eu não tenho essa capacidade de amar desse amor. E eu diria, eu também não tenho nenhuma capacidade. Eu também, quando eu vou vivendo e eu sou ferida, antes eu retribuía, antes eu podia mirar. À medida que o tempo vai passando, você sabe que a ira, você não deve dar lugar à ira, porque você é orientado pelo Espírito Santo a não dar lugar à ira. Então você começa a melhorar, não pelos seus atributos, não pela tua moral, não pela tua genética, é pelo que o Espírito Santo vai despertando em você. Você ouve isso na sua mente, você passa a reconhecer, dar ouvidos a essa voz. E você vê que quando você dá ouvidos a essa voz do Espírito Santo, você vai se tornando uma pessoa melhor. O mérito não é seu, é dele. O mérito seu é ouvi-lo. O mérito seu é escolher a melhor parte, que é escolher Jesus. E na carta que nós vamos abordar hoje, que eu quero falar a revelação de hoje, o anjo do Senhor, né? O Senhor escreve ao anjo da igreja, a igreja de Éfeso. Então ele fala, e essa igreja era uma igreja muito correta, ela fazia as coisas muito certas. E eu queria que você me ouvisse, não pensando numa igreja, não pensando numa comunidade. Eu não estou pregando em nenhuma igreja, eu não estou falando, eu falo para você como templo do Espírito Santo. Eu quero falar com você, da mesma forma que o Espírito Santo ministrou para mim durante esta semana. Esse é o propósito de Deus. Então, quando ele fala com esta igreja, ele começa exaltando as qualidades dessa igreja, o zelo dessa igreja, o quanto que essa igreja aguentou no nosso linguajar e, entre aspas, pancadas, e continuou, e estava ali fiel, e que ela não existia. Ele não fala do pecado que existia. Essa igreja não era complacente para com o pecado, ela não era tolerante com o pecado, ela fazia as coisas certinhas. Guarda sempre isso. Estou falando de igreja e estou falando para você. Então, o Senhor, estava tudo certo.
Não tinha, mas tinha um pecado escondido, não. Mas ela tolerava falsos profetas com ensinamentos diferentes dos ensinamentos que Jesus tem do reino. Por isso que é legal conhecer a Bíblia, por isso que é proveitoso, porque não no sentido de você julgar as pessoas ou julgar aqueles que pregam a palavra de Deus, mas no sentido de entender isso está de acordo com a palavra de Deus? Isso fecha com o direcionamento, porque o nosso norte é aquilo que Jesus fez, né? É aquilo. Então, isso está de acordo? Então, eu não estou pronta. Aliás, eu creio que ninguém está pronto, né? Mas nós estamos em construção. E para que essa construção ocorra e que as coisas deem certo, é bom ouvir o que o Espírito diz para a igreja, o que o Espírito Santo está dizendo para nós. E aí ele fala, ele elogia, ele fala, você é uma igreja forte, você está suportando perseguições, estava no auge da perseguição de Roma aos cristãos e ela estava ali suportando, vivendo. Imagina o que é isso, você crescer no meio da perseguição, sem se corromper. Mas aí, e é o que nos interessa hoje, o Senhor fala, mas eu tenho contra ti, eu disse que primeiro ele elogia, mas eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Quando eu ouvia, a gente sempre ouvia isso, a gente não pode perder o primeiro amor. Era uma coisa que, assim, para quem se converteu há pouco tempo, para quem é recém-convertido, para quem conhece a Jesus de perto e sofre essa mudança que nós chamamos de conversão, né? Não é religião, eu vou para Jesus ou para a igreja. Esse processo de conversão, como graças a Deus, né, eu experimentei na minha vida, foi um norte, foi uma luz, foi a certeza de que eu tinha alguém escrevendo uma nova história para mim. E você fica literalmente encantado, você não vê dificuldade, você recebe esse amor quando você reconhece que você já errou tanto e que é acolhido e que às vezes pessoas que você esperava não te acolheu, são pessoas, não é porque elas estão erradas, elas amam do amor delas, mas Jesus me acolheu, Jesus apostou em mim tudo que ele tinha, mesmo sabendo que eu era imperfeito. Quer dizer, esse amor é incrível. Então você vive esse primeiro amor, esse amor apaixonado, que você pode comparar a uma relação apaixonada que você vive ou viveu nos primeiros anos. E a gente sempre comparava ou falava desse amor como se fosse um amor nosso por Cristo. E que também pode ser comparado ao amor que você sente por Cristo. Mas quando ele diz, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, não tem o teu primeiro amor por mim. É lindo, porque o Senhor não reivindica esse amor por ele, que não pode se esfriar, que não pode perder a ternura. Acontece que à medida que o tempo passa, e eu sei disso, nós vamos enfrentando provações. E às vezes a gente passa por luta, passa por coisa difícil e nós temos até motivos. Esta igreja de Éfeso, ela tinha motivos. Poxa, ela sofreu perseguição, você vai então endurecendo. Quantas vezes você não disse e não fez isso ou disse isso para si mesmo? Quantas vezes eu disse para mim, agora chega, agora eu me protejo. Eu não vou mais confiar em pessoas, essas pessoas traíram toda a minha confiança, essas pessoas me fizeram sofrer. Todas as vezes que eu acredito e aposto as minhas fichas, eu sou decepcionada. Então, você cria esse escudo em volta de você e você vai vivendo. E às vezes você faz como as pessoas dessa igreja de Éfeso. Você vai vivendo todas as coisas dentro da igreja, você continua com o seu ministério, ou você vai vivendo, eu quero sair um pouco de igreja para que você entenda, às vezes você se decepciona dentro de casa, né, com o filho, com o marido, você continua cumprindo as suas tarefas, você continua vivendo, você continua ganhando seu dinheiro, você continua administrando as emoções, você consegue administrar. Mas quando se você olhar num olhar mais atento, você vê que você está perdendo a ternura, você está perdendo os afetos, você está perdendo a capacidade de afetar o outro e ser afetado pelo outro.
porque você se fecha no seu mundo. E eu até entendo, porque eu fiz várias vezes, e é por isso que essa palavra passou por mim primeiro. E eu achava que estava certo, eu fui ferida. Às vezes você que está me ouvindo é ferido até no meio religioso, como aconteceu comigo. Então você ouve tanta coisa, você fica desacreditado. Por quê? Porque a gente espera que num mundo ou numa sociedade que representa Cristo, que fala do amor de Cristo, que mostra que ali você não vai se ferir, que ali você vai estar protegido. Só que não, porque ali dentro existem pessoas como eu, que estão em construção. Eu não prego a palavra porque eu sei de tudo, não, eu estou em construção e à medida que Ele fala para mim, eu divido com você. Você tem a liberdade de me ouvir, se você quiser, e não há nenhum outro fim nisso, literalmente, que não seja cumprir da mesma forma que eu recebo e que eu aprendi, eu desejo que você saiba. E o que o Senhor está querendo nos dizer hoje? Ele está querendo: eu só tenho contra ti que perdeste o primeiro amor, que você perdeu, você endureceu. Então, ainda que você continue fazendo ou cumprindo bem as suas tarefas, repito, não é uma questão de pecado escondido, mas eu quero que você faça as coisas sentindo o que você está fazendo. E você pode dizer assim: ah, Sandra, às vezes é muito difícil. E eu vou concordar com você. É muito difícil para que a gente faça. Não é difícil quando o Espírito Santo está em nós. E quando nós temos um olhar, quando o Senhor nos ensina, isso não é o certo. Porque eu não reproduziria essa atitude com você. E o que eu quero é que você tente reproduzir a minha atitude na vida do outro, ou com o outro. Esse é o Evangelho. Ah, não, eu vou ficar bem com Jesus, eu quero ficar bem com Ele. Com Jesus não tem problema. Eu tenho na minha casa o meu lugar secreto, não é isso que Ele disse? Eu entro para o meu quarto e fico lá em oração e falo com meu Pai que me ouve, me vê em secreto. Tudo bem, mas como é que fica a sua parte em relação às pessoas? Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo. Então não adianta eu dizer que eu amo a Deus fechado num lugar, se as minhas atitudes não melhoram a vida do outro e a minha própria vida, não é? Porque nenhum sentimento com Jesus é perdido. Quanto melhor é, quanto você mais ama com Jesus, quanto você mais compreende as coisas que acontecem com o seu coração e você consegue tirar do seu coração a dor, a amargura, sabe, a falta de perdão, melhor você fica. Então é um carinho, é um cuidado com a sua vida. Deus não quer que você tenha esse cuidado só no que diz respeito a Ele ou ao próximo, é porque isso faz bem para você. É muito bom quando essas coisas, quando a gente pode avaliar isso com mais maturidade. Hoje eu avalio algumas situações que eu passei com um pouco mais, né, de maturidade, graças a Deus, através de ajuda de oração, de conselho de pessoas, né, mais maduras na época do que eu, de terapia para aqueles que fazem uma boa terapia. E você pode analisar essa atitude à luz da maturidade. Então você vê que a alerta do Senhor para que você não perca o primeiro amor é para que você não perca a sua doçura nos relacionamentos. Eu sei que você está fazendo tudo bem, mas você pode fazer numa relação como eu aprendi essa semana. Não isso, mas sim de mim para você. Não de mim para isso. Eu posso fazer um trabalho simplesmente mecanicamente, ou simplesmente eu posso cumpri-lo porque eu preciso de dinheiro. Mas você pode colocar no seu trabalho amor, você pode colocar no seu trabalho ternura e isso vai fazer o diferencial. Quantas pessoas não te atendem e cansado da lida não olham nos seus olhos? Te atendem sem olhar para você. Sim, é isso, nem sabe o que você está fazendo. E como é bom quando você é atendido por alguém que olha nos seus olhos, que te dá atenção. Não é assim que funciona? Ah, mas isso cansa. Cansa, mas é tão gratificante. No final, qual é o sentido de ter vivido mais um dia se você não cultivar a área dos afetos? Qual é o sentido de viver frio
né? Você pode fazer uma comida, porque é tua obrigação mesmo cozinhar e se preocupar, mas você pode fazer isso com carinho. E aí quando você nota, eu já vi, né, filósofos falando isso, o Cortella, eu já vi ele falando da mãe dele, porque ela podia fazer um macarrão, uma massa, mas ela sempre tinha o capricho, ele chama de capricho, o capricho de colocar o tomatinho, amor, sabe? Amor. Você coloca uma mesa, todo mundo come de qualquer jeito, porque vai sentar e vai comer, mas se você coloca com aquele carinho, isso é bom para quem recebe, mas é excelente para quem faz. E o que Jesus está dizendo para essa igreja é isso. Por favor, eu só tenho contra você que você se perdeu do primeiro amor. Então, analisa, vê aonde você caiu do primeiro amor. Dá uma olhada aonde você se machucou. Dá uma olhada que castelo seu, qual foi a causa, porque você colocou expectativa demais na construção desse castelo. Porque talvez você tenha confiado demais em pessoas, e eu não estou aqui para você falar desconfia delas, não. Não, porque a palavra já diz, infeliz daquele que confia no homem, não confia em Deus, o que confia em si mesmo. Não, não é quanto a isso, não é para viver desconfiado. Mas é que às vezes você colocou expectativa demais. Às vezes você apostou todas as suas fichas. E aonde foi que a sua expectativa caiu, fracassou? E você começou a perder-se do primeiro amor, do amor apaixonado, de agradar o outro, de dar um beijo olhando nos olhos, sabe? Isso tem a ver com todos os relacionamentos. É de você para o seu filho, é de você para o seu marido ou esposa, é de você com as pessoas que você convive. Gente, isso é tão lindo. Eu vejo o Senhor falando comigo e falando para você hoje, não se perca desses valores. Senão você se fecha em si mesmo e você não vive o Evangelho. Não, eu vivo sim. Eu tenho uma vida ativa na minha comunidade, eu tenho uma vida ativa de doação, eu tenho uma vida social que eu faço bem para o próximo à distância. À distância. Eu não me envolvo. O reino de Deus não é envolvimento? Porque quanto mais você se envolve com Jesus, melhor você fica. E quanto melhor você fica, você passa para o outro a sua parte boa. Há pouco tempo eu fiz um trabalho, e eu tinha isso como trabalho, e analisando esses anos de trabalho, o que ficou? Foi o trabalho que eu fiz bem feito na área odontológica? Sim, claro que isso conta. Claro que você precisa saber o que está fazendo para fazer o seu trabalho bem feito. Mas a área dos afetos, como que eu recebi? Do que eu tenho saudade? Das obturações ou das trocas? Eu tenho saudade das trocas. Eu tenho saudade das visitas às pessoas mais velhas. Eu tenho saudade de aprender a conviver com a doçura das crianças. Eu sinto saudade das histórias daqueles jovens que estavam ainda na primeira fase do estudo, logo após saindo da creche, e como eles ainda tinham o coração cheio de amor e com doçura. E à medida que a gente ia crescendo e que eu via aquelas crianças crescendo, o que doía? É quando elas iam endurecendo, é quando elas começavam a rir dos outros, dos amiguinhos, é quando elas ficavam rebeldes. O que marca na sua vida? É o que você teve troca. E hoje Jesus está dizendo para você, volta ao primeiro amor. Se você ainda não viveu esse primeiro amor com Jesus, é a oportunidade. Fala para Ele, eu quero viver esse amor apaixonado pelo Senhor. Não é um amor religioso, é um amor com Ele. E eu quero melhorar, Senhor. Eu quero viver esse amor com o próximo. Talvez você tenha se fechado com o seu marido. Ficou difícil, depois de tantas ofensas, você olhar para ele com amor. Sim, quem gosta de ser ofendido, né? Mas Jesus fala, olha então, filha, com compaixão, porque ninguém dá aquilo que não tem, né? Por isso que eu amo Jesus, queridos, porque Ele fala comigo, Ele me ensina. E eu agradeço a Deus porque Ele me ensina, porque são com esses tijolinhos que eu vou construindo. E é bom que eu fique melhor, é bom para mim
é bom para as pessoas que convivem comigo. E esse ficar melhor é dentro dos critérios dele, é dentro dos critérios assim. Então essa leitura agora sobre as cartas que ele faz em Apocalipse, eu aprendo cada uma isso, né? Semana passada foi uma com relação ao que a gente pensa de si mesmo quando a gente tem poder e tem dinheiro e tem as coisas, e como é que é a visão de Jesus para nós. E essa semana é com relação ao amor. Se você perdeu o primeiro, se você não viveu, viva, porque vai ser o melhor amor que você vai viver na vida. É um amor que não te decepciona, é um amor que está ali presente para te fortalecer, para te dar esperança. Você imagina, não, quando ninguém me entende, ele me entende, quando ninguém consegue me entender, quando ninguém consegue me amar, ele me ama, quando as pessoas não me perdoam, ele me perdoa, mas eu preciso ser contaminada por esse amor e passar isso, essa é a contaminação boa, e passar esse amor adiante. E é isso que ele te diz. Para você que já viveu o primeiro amor, volta à experiência de fazer as coisas cheio de afeto. Eu comentava com meu marido ontem à noite, sabe, que quando eu vivi o primeiro amor, eu saía, trabalhava a semana toda, meus filhos eram pequenos e às vezes no sábado eu ia para uma vigília que eu ficava até de madrugada. Eu entrava por lugares que eu dirigia, que eu falava, meu Deus, será que eu faria isso hoje? Eu sei que você não precisa ficar vivendo isso, né? Com todas as suas ações. É claro que elas vão mudando, que você vai envelhecendo, eu prefiro dizer amadurecendo. Mas começa a avaliar, então, de onde você caiu desse primeiro amor com maturidade agora, com oração, com o Espírito Santo, com a sua terapia. Usa isso em prol do Cristo. Usa isso em prol do reino, porque o reino dele é amor. Conversa e fala com ele, eu caí daí. Porque só ter motivos para falar com o outro não vai transformar você. Você tem motivos, mas à luz da palavra, à luz daquilo que ele tem para você, isso não funciona. Ele quer que a gente mude, porque essa mudança vai fazer bem para mim e para você. Então, meus amores, o que eu desejo é que você viva esta semana e lembre dessa palavra. Olha, eu estou vendo tudo que você tem feito. Eu olho para você, eu observo você. E você é valente, você é forte. Mas eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Arrependa-se. Quer dizer, pensa aonde foi que eu perdi, onde que eu comecei a deixar de agir dessa forma, aonde que eu fui me entristecendo, me fechando, formando essa coraça dentro de mim. O cristão, uma vez eu ouvi, ele tem que ter pele dura para aguentar os impactos, mas o coração tem que ser mole para continuar amando. Avalie, muda de posicionamento, né? E volta a praticar as primeiras obras. Não espera o seu coração melhorar para você melhorar nas primeiras obras, não. Começa a praticá-las e o seu coração vai melhorar. É o contrário. A gente pensa assim, depois que o meu coração melhorar, eu vou sair para fazer isso, ou eu volto a fazer. Não faz isso não. Eu já fiz uma vez, não foi bom. Faça. E vai pedindo a Deus, não é fazer por fazer. Faça, tenha atitude de amor. Pede a Deus para ir colocando isso na sua vida, para ir derramando esse amor dele, para que você ame e volte a ter uma vida dando valor aos afetos. Posso orar? Então vamos orar. Paizinho, eu te louvo por essa revelação linda de amor. Eu te agradeço pelo seu amor por nós e por o Senhor se preocupar com o fato de que a gente deve amar. Nós não devemos permitir que os relacionamentos, as dores sofridas, as decepções, tornem a gente duro, tornem a gente amargurado. Não, nós não queremos ser amargurados. Nós queremos ser cheios do Senhor. E ser cheio do Senhor e do Teu Espírito é sermos cheios de amor, é sermos cheios de graça, não é? É sermos cheios de um conteúdo
bom, precioso, um tesouro precioso. E isso faz com que a gente, quando abra a boca, sabe, saia de ti e não de mim. Eu quero pedir para esta semana que o Senhor nos fortaleça com teu espírito, com essa capacidade de amar, de perdoar, de amar e de desenvolver de novo a área dos afetos, onde eu posso afetar benignamente, bondosamente o coração do outro, do meu próximo, porque se eu falo que te amo e não exerço isso, o senhor não vai ficar feliz. E se eu falo que eu amo o próximo com amor, sem que seja do seu, também não é o certo. Por isso eu oro, entregando ao Senhor, meu amado, meu Cristo, todas as pessoas que estão me ouvindo nesta hora, e a minha vida e a vida de todos, a fim de que a gente possa experimentar esta semana de uma forma mais amorosa, de uma forma mais apaixonada, de uma forma mais cheia da sua doçura e da sua bondade. E dessa forma, agradar o seu coração. E dessa forma sermos curados de coisas que nos feriram e que muitas vezes nós vamos levando para o dia a dia. E pessoas feridas ferem outras pessoas. O Senhor quer nos curar para que a gente não fira mais ninguém. Pai, eu te peço isso, em nome de Jesus. Porque eu sei que esta carta, a leitura desta carta para esse tempo é te ouvir dizer, filhos, amem, não esfriem do seu amor, não esfriem do primeiro amor e não esfriem, porque o mundo vai ficando mal quando você ama pouco, quando você pensa mais em ter do que em ser. Filhos, voltem, bebam desta água, bebam de mim. Eu sou amor, eu tenho amor para dar. E eu posso te encher desse amor e te curar das feridas para que você ame. Vai, conserta isso, para que a minha luz continue a brilhar na sua vida. Assim Ele diz, e assim eu creio, e assim eu oro, no nome de Jesus. Deus te deu uma semana cheia de amor por Ele e que esse amor possa refletir em cada um dos próximos a você. Beijo, até semana que vem. Fiquem na paz e na graça do nosso Cristo. Aleluia.